Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem. Atrasei alguns minutos aqui, muita chuva. Acabei agora uma aula aqui com um cliente, um aluno, mas estou aqui para trazer uma reflexão para os amados. Como estão vocês? Espero que bem. Deixe teu like aí. Compartilhe a mensagem, se esta mesma te edificar, por certo irá edificar também outras vidas. Eu quero falar sobre esse tema, o atleta e sua glória. O atleta e sua glória. Aproveitando um gancho que eu estava até conversando com uma aluna, e ela falando sobre isso, sobre essa questão de dedicação, no caso dela, a profissão dela e ao esporte que ela pratica. A dedicação, sabe, o desejo, o envolvimento com aquilo que você gosta. Qual tipo de relacionamento que nós temos com aquilo que nos faz bem? E a gente conversava um pouco sobre isso. E ela é psicóloga, então ela também entende um pouco dessa questão, dessa área, né? E eu falava justamente isso, que quando nós focamos em algo que nos faz bem para a nossa alma, para o nosso corpo, nos traz prazer, nos traz alegria, requer da nossa parte um exercício diário para que haja uma manutenção nisso. Então, isso chama exercitar, né? Então, no nosso caso, em relação à palavra de Deus, nós precisamos exercitar nossa fé, exercitar o nosso relacionamento com Deus. Um exercício constante e diário, não para nos tornar filhos, mas porque somos filhos. E eu costumo dizer, abençoado, que para as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, queira quer não, por exemplo, o trabalho. Por que você se dedica ao seu trabalho? Você que é um funcionário público, você que é um empregado, você que desenvolve o teu próprio comércio, por assim dizer, você que é ambulante, você que é autônomo, por que você trabalha? Por que você, queira quer não, está chovendo, chova ou faça sol, chova ou faça sol, você vai estar lá, você vai se esforçar, não tem como ficar colocando atestado, então você vai ter que ir. Por que você vai? Porque você precisa, porque as contas irão chegar no final do mês, então você, queira quer não, obrigado àquilo, goste você ou não, você é obrigado àquilo. Agora, quando se trata de uma coisa que te dá prazer, quando se trata de uma coisa que te dá paz, quando se trata de algo voluntário da nossa parte, muitas vezes somos relaxados. Por exemplo, nós sabemos que existem tipos de alimento que não faz bem. Um refrigerante, por exemplo. A gente sabe que tomar refrigerante é uma praga. Mas como não é proibido, muitas vezes abusamos. Eu tenho evitado. Mas muitas vezes abusamos. Não, é porque é por causa da facilidade, do acesso que você tem. Porque é algo lícito, né? Como disse Paulo, tudo me é lícito, tudo me é permissível. Então aquilo que te é permissível, que te é lícito, que você tem liberdade, você acaba abusando, relaxando. Quando nós fazíamos parte da tradição religiosa, nós servíamos, entre aspas, a Deus com medo de Deus. Medo de perder a salvação, medo do pastor não fazer a oração para abençoar o membro, medo de... Muitas vezes a nossa mente nos condenava a ponto de acharmos que mesmo dentro das chamadas igrejas, e fazendo a campanha, e o voto, e o sacrifício, etc., nos víamos como os mais miseráveis de todos os homens, porque a religião
transmite isso para as pessoas. Você é um indigno, você tem que pagar o preço, você tem que se esforçar. Chova ou faça sol, você tem que estar lá no templo. Você pode estar com a fatura do cartão vencida, conta de água e luz, mas você tem que levar o dízimo para a casa do Senhor. Então, esse medo psicológico, essa pressão, esse abuso religioso, nos mantinha cativo, escravo de um sistema. Agora, a palavra da graça que nos é lícita, temos livre acesso ao trono da graça, a palavra da graça que nós somos, digamos assim, livres, né, em Cristo, com conhecimento da sua palavra, muitas vezes nós somos um pouco relaxados, mesmo sabendo que essa palavra nos faz bem. Mesmo sabendo que essa palavra nos libertou, quebrou as algemas do engano em nossas vidas. Mas muitas vezes nos tornamos relaxados. Sabe? Não, irmão, é o quê? Nos tornamos relaxados. Não valorizamos o suficiente, não damos o valor. Como diz Paulo, essa palavra é digna de toda aceitação. Muitas vezes não damos dignidade a esta palavra. E às vezes vamos passando por situações e dizemos assim, ué, mas eu era do sistema, não me acontecia isso. E por que agora na graça tem me acontecido essas situações? Eu já recebi ligações de pessoas assim. Ah, irmão, porque no sistema parece que as coisas estavam andando, mas na graça parece que tudo travou. Travou por quê? Porque quem travou, quem paralisou foi você. Porque no sistema você era aquela pessoa, queira quer não, por medo, por pressão, você era aquela pessoa espontânea, se esforçava, mesmo não querendo fazer, você fazia, mesmo não querendo ir, você ia, mesmo não querendo obedecer o líder, você obedecia, por causa do medo, por causa da pressão, e aí você achava que estava vivendo a fé. Não estava. Na graça, a palavra te faz bem, refrigera a tua alma, te liberta, te sara, te transforma. E muitas vezes, estou falando você, mas é claro que isso é para quem a carapuça serve. Muitas vezes as pessoas relaxam. E como é que vai ver a glória de Deus? Como vai ver o poder desta palavra atuando se... Ah, irmão, mas Deus já determinou, BBB. Como é que você vai ver essa glória da determinação de Deus na tua vida? E esse é o tema. O atleta e sua glória. E assim como eu conversava com a moça aqui, todo atleta, ele busca a sua glória, o pódio, a medalha, o troféu. Né? E ele vive constantemente em busca daquilo e aquilo lhe dá prazer. Tudo bem que na caminhada de um atleta tem as dores, né? Tem as feridas, tem as lesões, né? Você vê os atletas de futebol aí, pessoas que se lesionam, fica 9 meses, 1 ano parado, fazendo fisioterapia, mas depois volta, porque aquilo ali é o prazer da sua vida, aquilo ali é o lazer, é o hobby, ou até mesmo a profissão deles. Mas eles têm prazer naquilo. Eles vivem em busca de uma glória. Mas em Cristo. Paulo disse, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Muitas vezes nós não queremos nos gloriar no Senhor. Queremos nos gloriar em nós mesmos. No que eu posso, no que eu faço, no que eu tenho, no que eu deixo. Não, a nossa glória é Cristo. Como um atleta que busca a sua glória, a sua medalha, eu preciso me relacionar com esta graça ao ponto de provar desta glória de Deus, desta paz, dessa alegria, desse descanso. Eu preciso ter prazer nesta graça. O que é que você está fazendo aqui nos comentários? O que é que você está fazendo aqui na live? O que é que vocês fazem nas nossas reuniões? Isso tem te dado prazer, tem te colocado para cima, tem te alegrado? Porque é sobre isso que nós estamos falando. É o ânimo, é o coração, é a graça de Deus, é a alegria, é o reino. Eu não estou falando isso especificamente no sentido de se reunir em graça ou estar aqui assistindo uma live, não. Eu estou falando de uma vida em graça, uma vida em Cristo, uma vida no Evangelho do Reino de Deus. Em busca sempre dessa glória que é de Cristo. Não querendo tomar a glória dele, ele não divide a sua glória com ninguém, mas viver esta glória. Foi isso que ele falou. Paulo falou aos romanos. Olha o que o apóstolo Paulo falou
aos Romanos, é o capítulo 8, deixa me ver, capítulo 8, versículo 29 e 30. Olha o que Paulo falou lá aos Romanos. Capítulo 8, carta aos Romanos, capítulo 8, 29 e 30, diz assim, olha lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Assim como o atleta vive em busca da sua glória, nós, como filhos de Deus, mediante a palavra do Cristo ressuscitado, precisamos nos envolver com essa glória. Nós estamos em um estado de glória. Eu não aceito na minha vida, na minha mente, nenhuma opressão, nenhum medo, nenhuma dúvida. É como disse Paulo, eu estou certo, eu estou convicto. Eu sei em quem eu tenho crido. Como disse o próprio Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Essa é a nossa glória no Senhor. Agora, uma glória que nós nos relacionamos, que exercitamos isso. Olha o que Paulo falou também na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante. Paulo disse assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e haveis feito tais que necessitar de leite, não de sólido mantimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos, a mente exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Você tem exercitado isso? Como um atleta que se exercita, que corre, que treina, que luta, será que nós temos nos exercitados em relação à palavra da graça? Ou existem conflitos internos que luta, que te joga para baixo, que te deixa complexado, depressivo, triste, porque você não vê as realizações dos teus projetos, dos seus sonhos e acaba culpando Deus e negligenciando a graça, desprezando o Evangelho, porque as suas petições não foram ouvidas? Mas quando você se exercita, Paulo disse, tira de mim esse espinho, o Senhor disse, a minha graça te basta. E Paulo disse, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições, para que em mim habite o poder, a glória de Deus, porque mesmo sendo fraco, quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. Ser forte não significa que você terá tudo o que você quer da parte do Pai, mas que você terá um suporte dele, uma preparação, uma habilidade para vencer as suas fragilidades. Mas precisa exercitar, precisa treinar, calejar a mente no bom sentido, na fé. Assim como um atleta caleja o seu corpo no treinamento. 1 Coríntios, essa instrução ou ilustração que Paulo traz, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante, Paulo disse assim, 24 em diante, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é quem leva o prêmio. Correr de tal maneira que alcanceis. 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, disse Paulo, não como coisa incerta. Eu assim combato, não como que combatendo ao ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, reprovado. Então, olha a analogia que Paulo faz acerca de um atleta, de um corredor, e a sua vida em prol do Evangelho.
a sua dedicação, a sua busca, a sua relação com o Evangelho? Qual tem sido a tua relação com o Evangelho? Será que o nosso coração, a nossa mente tem estado focado, sabe, cativo, preso em Cristo, na tua palavra? Ou temos nos distraído com tantas coisas como Marta e temos deixado o mais importante, que é ouvir e ser direcionado pelo Espírito do Pai? Quem não luta legitimamente, assim como o atleta, se ele não lutar legitimamente, ele não será coroado. Ele não terá o prazer da glória. O Filho de Deus, conhecendo o Evangelho, se ele não lutar legitimamente dentro das regras desta palavra, para reinar em vida, desfrutar das bênçãos do Pai, ele é um filho, mas ele deixa de desfrutar da glória do Pai que se manifesta na vida daqueles que creem. Eu finalizo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 em diante. E se alguém também luta, e se alguém também não lutar legitimamente, não será coroado. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar com seus frutos. Ou seja, você planta, você vai colher e vai desfrutar dos seus frutos. Olha que interessante. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Considera o que eu te digo, dizendo Paulo a Timóteo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, no versículo 5 ele diz, nós já lemos, e se alguém também não lutar legitimamente, não será coroado. Então, assim como um atleta, se ele não atua dentro das regras, se ele não se abstém, se ele não se dedica, se ele não se esforça, se ele não se exercita, ele não terá prêmio. Ele não verá o resultado, ele não desfrutará da alegria de uma corrida, de uma vitória, de uma satisfação. Assim são aqueles que conhecem o Evangelho, mas não têm vida nele. Conhece de ouvir falar, mas não vive com seus próprios olhos, não vê as maravilhas e o amor e o cuidado e a glória desse Deus se manifestar. E aí você vai ver muitas pessoas se frustrando, se decepcionando, culpando Deus, e talvez eu esteja em pecado, talvez eu esteja errado. Não, muitas vezes o que falta em nós são certas atitudes, sabe? O que falta em nós é agir mediante aquilo que nós confessamos por fé. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Espero que essa palavra tenha te edificado. Graça e paz, graça eterna. Compartilhe aí e até a próxima, permitindo Papai do Céu. E que a glória do Pai se manifeste sempre em nossas vidas, em todo o tempo, para que possamos nos alegrar de sermos esses atletas da fé que fazem, que correm, que lutam com prazer, com liberdade de espírito, com alegria, e não por pressão e nem por medo, que é o que acontece na religião. Graça e paz.